As leis ponderais relacionam as massas das substâncias que participam de uma reação química e foram estabelecidas a partir de diversos estudos em que se avaliaram os comportamentos dos compostos e as relações de massa predominantes durante suas reações. Vamos estudar três leis: Lei de Lavoisier, ou Lei da Conservação das Massas, Lei de Proust, ou Lei das Proporções Definidas, e Lei de Dalton, Lei das Proporções Múltiplas. À época de Lavoisier, muitas reações químicas em que se observavam variações de massa não eram devidamente explicadas. Muitos atribuíam as variações de massa observadas a uma entidade chamada flogisto. Havia uma teoria vigente de que os compostos continham uma substância etérea que fazia parte da sua constituição fundamental, ou seja, o flogisto. Então, por exemplo, a variação de massa em reações de combustão ocorria porque o flogisto se desprendia dos compostos ao longo do processo. Quando Lavoisier começou a fazer seus experimentos com aparatos devidamente preparados para sua realização, em sistemas fechados e lançando mão de balanças bastante precisas, percebeu que as massas dos elementos participantes das reações, na verdade, não variavam, o que contribuiu para a derrocada da teoria do flogisto. A lei de Lavoisier pode ser demonstrada facilmente utilizando reações químicas das mais simples às mais complexas. Por exemplo, na reação de formação da hidroxiapatita, que é um fosfato de cálcio, nós podemos contabilizar as massas envolvidas de reagentes e produtos e constatar que realmente não há perda ou ganho de massa. Portanto, em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Do ponto de vista microscópico, a conservação de massa na transição de reagentes para produtos resulta da conservação de massa de cada tipo diferente de átomo participante da reação. Isso, inclusive, está diretamente relacionado à teoria atômica de Dalton. Como a massa dos átomos não muda, é de se esperar que a massa das substâncias formadas a partir desses átomos também permaneça invariável. Lavoisier abriu caminho para outros estudos sobre a relação entre as massas das substâncias no decorrer de uma transformação química. De fato, seus resultados experimentais, ao final do século XVIII e início do século XIX, contribuíram para as outras leis relativas à transformação da matéria. E, por falar nisso, no início do século XIX, não havia ainda uma noção precisa do que era um composto químico. Acreditava-se que os elementos podiam combinar-se em qualquer proporção e que a composição de um composto podia variar em uma larga faixa, dependendo da sua forma de preparo, de acordo com as ideias do químico francês Berthollet. Proust refutou a teoria de Berthollet ao demonstrar que os compostos citados por ele eram, na verdade, misturas. Segundo Proust, independentemente do modo que se prepara um composto ou de sua fonte de obtenção, os elementos constituintes da substância combinam-se sempre na mesma proporção em massa. Uma variação na proposição desta mesma lei afirma que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção em massa. Mas o que tudo isso significa? Por exemplo, na reação de formação da água, hidrogênio e oxigênio reagem segundo a proporção constante e definida de 1 para 8. Independentemente da quantidade de massa dos elementos empregada, essa proporção sempre é mantida. Vamos supor que, em um determinado experimento, duas substâncias simples, A e B, são combinadas para formar uma substância composta AB, através de uma reação de síntese. As massas de todas as espécies são conhecidas: A, 30 gramas, B, 2 gramas, e a massa de AB, por Lavoisier, será 32 gramas. A lei das proporções definidas também indica que, se aumentarmos a massa de qualquer um dos participantes da reação, a massa dos outros deve aumentar na mesma proporção. Portanto, se a massa de A é duplicada, as massas de B e AB também serão. Se a massa de B é triplicada, as massas de A e AB também serão. Essa lei nos permite ainda identificar se há substâncias em excesso participando do processo. Considerando o mesmo sistema reacional, há agora 125 gramas de A, 8 gramas de B e 128 gramas de AB. Alguma coisa está errada, pois a soma das massas dos reagentes e produtos não bate. Vamos fazer a verificação. Primeiro teste.
Se originalmente tínhamos 30 gramas de A e 2 gramas de B, vamos ver o que acontece com a quantidade de B ao adicionarmos 125 gramas de A. Chegamos a uma quantidade calculada superior às 8 gramas de B disponíveis no meio reacional. Portanto, o reagente B é o reagente limitante da reação. Para que todo A seja consumido, nós precisaremos ter uma quantidade adicional da substância B. Vamos mudar um pouco a linha de raciocínio. Se originalmente nós temos 30 gramas de A e 2 gramas de B, o que acontecerá se adicionarmos 8 gramas do componente B? Neste caso, a reação poderá acontecer naturalmente, pois para que as 8 gramas de B sejam consumidas, são necessárias 120 gramas de A. Como no sistema foram colocadas 125 gramas de A, a reação deve ocorrer sem qualquer impedimento. Esse tipo de cálculo, baseado em regra de 3 simples, é bastante útil, portanto, na identificação dos reagentes limitantes e dos reagentes em excesso. Outro exercício. Numa primeira experiência, 1,5 gramas de A combina-se com 0,5 gramas de B. Numa segunda experiência, 4,9 gramas de A são adicionados a 1,4 gramas de B. Pergunta-se: os valores da segunda experiência estão de acordo com a lei de Proust? O cálculo vai ser um pouquinho diferente. Vamos relacionar as massas das espécies reagentes na primeira reação, 1,5 de A para 0,5 de B. Para esses valores, obtemos uma razão inteira. Faremos agora o cálculo com os dados da segunda experiência. Contudo, 4,9 sobre 1,4 vai dar 3,5. Portanto, rapidamente verifica-se que a lei de Proust não foi obedecida. Para que fosse obedecida, a razão no segundo experimento também deveria fornecer valor igual a 3. Afinal, como dito anteriormente, uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção em massa. A lei de Dalton, por sua vez, afirma que em um composto, se um elemento mantiver sua massa fixa em 2 experimentos, o outro elemento constituinte pode variar em uma proporção simples de números inteiros. Vamos logo resolver um exercício para facilitar a compreensão desta lei. 2 óxidos de enxofre foram analisados separadamente, revelando, respectivamente, 50% e 60% de oxigênio. Sabendo que a massa do enxofre não muda, determine as fórmulas mínimas dos óxidos. Pensando em termos percentuais, quando a massa de oxigênio for igual a 50 unidades de massa, a massa do enxofre também será 50. Quando a massa do oxigênio for 60, a massa do enxofre será 40. Como o enxofre deve manter sua massa, enquanto apenas a do oxigênio varia, precisamos igualar as massas de enxofre nos 2 experimentos, fazendo uma regra de 3. Observamos que, realmente, o único elemento cuja massa variou foi o oxigênio, então vamos verificar qual a proporção em que essa massa variou. Pronto. Chegamos à conclusão de que a variação de massa foi de 2 para 3. Logo, os compostos devem ser, respectivamente, S2, SO2 e SO3. Reunido tudo em um quadro resumo. Lei da conservação da massa. Em qualquer reação química em sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Lei das proporções definidas. Em qualquer reação química, a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas é fixa, constante e invariável. Lei das proporções múltiplas. Quando 2 substâncias reagem para formar compostos diferentes, se a massa de um permanecer fixa, a da outra irá variar segundo uma relação de números inteiros. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima aula.